Um bom dia a Peraí que eu tô todos. botando agora. Um bom dia a todos os nossos amigos aqui, Gideonitos. Nossa classe está bonita hoje. Nós tivemos aqui um momento aqui off, né? Que nós estávamos gravando, de muitas amizades, irmão Jean Carlos, que é colega do Gerson, e o Gerson que vai pregar hoje, que é meu amigo há muitos anos lá de Caeiras, mas a gente já se conhecia desde a época que eu fui pastor no Lausanne Paulista. Então, a história é muito bonita. E o irmão Gerson mandou o convite para outros amigos. Nós temos aqui o Diego, lá de Portugal. Nós temos o pastor Sérgio, que está cuidando da área ministerial, do Ministério Pessoal, lá da Paulista Sul. E nós temos irmãos aqui de Caraguatatuba, a irmã Lília, a irmã Mary, e os nossos amigos que já são tradicionais aqui do nosso canal, né? Lá da Bahia. Nossa, nossa líder, nossa tão amada irmã Cláudia. Então, é muito bom poder estar aqui entre amigos. E vamos agora orar, pedindo as bênçãos de Deus. Vou pedir que o pastor Sérgio Monteiro faça essa primeira oração. E depois nós teremos aqui a alegria de ouvir nosso irmão Gerson, nesse momento tão especial, para que Deus possa ser honrado. Então, irmão Sérgio, pastor Sérgio, desculpa, nos leve a Deus através de uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar o teu santo nome e agradecê-lo pela noite que nos deu de descanso, um sábado feliz ontem e hoje já, nesta manhã do primeiro dia, a oportunidade de meditar na sua palavra, conversar, ver amigos e ser fortalecido, Senhor, com certeza pela sua presença. Amém. Abençoa, querido Deus, cada um dos participantes, as famílias aqui representadas, as igrejas, as comunidades. E abençoa também, Senhor, o Gerson, que agora vai partilhar a tua palavra, que através dos seus lábios, da sua boca, a gente escute também a sua voz falando ao nosso coração. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, esteja sempre conosco, nos dirija, rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te use, irmão Gerson. Amém. Estamos aqui a ouvir a palavra de Deus. Amém. Eu confesso que diante de tantas pessoas maravilhosas aqui, eu me sinto muito pequeno em estar falando com vocês, nesta manhã, mas é a missão. O Edson, ele passa a missão, a gente tem que cumprir a missão que ele passa. Sempre foi assim aqui no nosso distrito e mesmo no Clube de Desbravadores, onde ele nos ajudou bastante. E sempre tivemos esse desejo de ajudar, né, em todos os lados, em todas as áreas, e estamos aqui também dispostos para isso. Bom, hoje nós não iremos falar sobre nos aprofundarmos em teologia, até porque eu não sou pastor. Isso aí a gente deixa para o Edson, para o Sérgio Monteiro, que são pastores aí. E também não vou usar a mesma eloquência que o Jean Carlos, lá de Barra Bonita, que, aliás, prega muito, muito bem. Vocês precisam de convidá-los aí para o grupo, para estar pregando aqui para vocês. Eu gostaria de falar algo que, a princípio, é algo que chama a atenção por conta de muitas pessoas ainda acreditarem nisso. Mas se eu tivesse que dar um título aqui para o tema desta manhã, eu gostaria de deixar um tema assim, vamos dizer assim, um tema para chamar a atenção. Eu vou falar com vocês hoje sobre o poder da invisibilidade. Como assim, Gerson? O poder da invisibilidade? Vou mostrar na Bíblia que Deus pode nos dar o poder da invisibilidade. E por que eu cheguei nesse ponto e nesse assunto? Uma vez um sobrinho daqui da família, né, do grupo da família, ele não era adventista especificamente, mas ele faz parte de uma igreja evangélica. Ele lançou lá no grupo: olha, gente, tomem cuidado, porque, olha, o chip está aí. E como na Bíblia está escrito que o chip nos últimos dias ser colocado nas pessoas, então nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado. Eu coloquei lá no grupo da família, falei assim: mas, meu amigo,
né, me mostra na Bíblia onde está escrito que o chip está aí, que o chip vai ser colocado. E ele aí ficou enrolando, falou, eu vou achar aqui, vou passar para vocês e tal. Eu falei, não, na linguagem de hoje talvez encontre, né? A Bíblia é a linguagem de hoje, talvez encontre o chip, então mostra aí na linguagem de hoje. Aí minha cunhada falou, não, a gente tem que pegar leve, porque ele... Não, falando, tudo bem, eu só estou fazendo uma pergunta para que ele coloque aí, porque eu fiquei curioso. E já li a Bíblia pelo menos umas 5 vezes e nunca achei nada de chip, então... Mas, logicamente, muitas pessoas, ainda hoje, principalmente na ala evangélica pentecostal, muitos acreditam piamente nessa questão do chip. E muitos até falam, olha aí, o presidente, primeiro foi o presidente Temer, o presidente Temer já abriu para que os chips sejam colocados, ou então o outro fala, olha, a Dilma já assinou o papel do chip e tal. Então eu achei interessante, só a título de curiosidade com os irmãos, só para nós tirarmos dúvidas com relação a pessoas que venham perguntar para a gente, muitas vezes são pessoas sinceras, que vêm perguntar para a gente sobre essa questão de chip, e no mundo tecnológico que nós estamos usando hoje, que nós estamos vivendo hoje, cada vez mais tecnológico, então é uma curiosidade, só para tirar as dúvidas, eu creio que para os irmãos não exista, mas de repente para nós falarmos com algumas pessoas e entendermos o poder de Deus. Nós precisamos entender o poder de Deus. E o poder de Deus, como eu conversei com o Edson até ontem à noite, o poder de Deus vai além de qualquer pensamento humano, vai além de qualquer tecnologia humana, vai muito além disso. Mas quando eles falam de chip, as pessoas comentam sobre chip, elas leem aquele verso, são 2 textos, né, que as pessoas leem, não tem o PowerPoint como o Edson, como faz suas pregações, então vamos para a Bíblia. E vocês vão procurando, depois vocês que não tiver tempo, assistam a gravação e vejam ali. Mas no livro de Apocalipse, por exemplo, nós temos alguns textos que as pessoas se baseiam nisso. Então, esse rapaz, ele se baseou nesse texto aqui para falar sobre a questão de chip. Nós temos ali o capítulo 13, né? Capítulo 13 de Apocalipse, muito conhecido de nós. E o capítulo 13, versículo 16, ali vem a célebre frase que eles colocam como sendo chip. Não iremos entrar nesse assunto detalhadamente, até porque é um assunto para nós falarmos sobre a questão da marca da besta, né? Então, isso daí é um assunto mais profundo, só quero tirar essa ideia daqui para falarmos exatamente do chip que as pessoas comentam. Mas olha só, Apocalipse 13, 16, você já conhece esse verso, diz ali, a todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Eles baseiam esse ponto com relação à colocação de chip. E se nós vemos lá no capítulo 6 de Apocalipse, voltando um pouquinho no capítulo 6, a gente vê ali, capítulo 7, nós vemos ali também falando sobre o sinal, né? Aí já não é nem a marca, mas é o sinal, e o sinal de Deus. Capítulo 7, versículo 2, fala assim, vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. E ainda completa dizendo assim, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que sejam selados na fronte os servos do Deus vivo. Baseado nisso daí, eles comentam sobre a questão dos chips, né? E uma vez falando sobre isso com uma pessoa, eu falei uma coisa muito importante que eu acho que tem a ver. Imaginem vocês, vamos pela lógica, o culto racional, vamos pela razão. Como, com toda a tecnologia que o mundo tem, como serão? Eles falam que vai colocar um chip na testa, um chip na mão, e microchip, no caso, seria, para que essas pessoas sejam encontradas. E a grande questão é,
na época da perseguição, como que as pessoas irão fugir se elas vão ser encontradas através de um chip? Agora, a pergunta que eu faço para as pessoas é, tá bom, digamos que vai ser colocado um dia o chip na mente, na testa, na mão de todo mundo, seja obrigatório, sei lá eu, de alguma forma. Quem vai colocar o chip nos talibãs? Esse é o primeiro ponto. Talibãs, o Boko Haram, aliás, lá pro lado da África, né, Giancarlo? Você que está indo lá para a África, o Boko Haram, que são grupos terroristas, né? Terroristas. Quem vai colocar no Hamas? Nós vimos aí ontem, aí, né? O Hamas que soltou mísseis lá em Israel. Quem vai colocar o chip nesse pessoal? Ou quem sabe no Estado Islâmico, descendentes lá dos terríveis mercenários lá da Arábia, ou quem sabe nas próprias Farc aqui na Colômbia, terroristas que vivem no meio da mata e tal, que ninguém tem acesso e tudo mais. Quem vai colocar essas pessoas no mundo inteiro? Mas daí eu fiz um outro questionamento. Para que colocar o chip se nós já temos o chip? Como assim já temos o chip? Sim, todos nós temos o chip. É o número de identificação, é o número do CPF. Não, não. Todos nós, nesse exato momento, estamos usando um chip para a nossa transmissão. Todos nós que possuímos um celular, alguns 2 ou 3, possuem chip no celular, que tem sido usado, inclusive, judicialmente, para saber se a pessoa estava no local exato, no momento exato de um acidente, de um crime, usado judicialmente. Quando você usa o seu cartão de crédito, você tem um chip nele. Cartão de banco, você tem um chip nele. E tantos outros cartões que muitas vezes nós usamos que tem o chip também. Então, sinceramente, para que falarmos de implantação de chip se nós já andamos com chip? Já andamos com chip. As pessoas, elas esquecem a carteira com os documentos, mas não esquecem o celular por onde ela anda. Vivemos ali ligados no celular com tantas tecnologias direcionadas ao celular. Precisamos dele para tudo. Fazemos os nossos movimentos bancários no próprio celular. Então, para que implantar um chip nas pessoas? Agora, a questão é, no mundo tecnológico, a questão é por que as pessoas estariam preocupadas com relação a chip na mão e tudo mais. Satanás ele manda uma fumaça para que as pessoas não entendam a realidade das coisas. Quando as pessoas comentam sobre o chip, elas não entendem a veracidade e a realidade do sinal da besta e o sinal de Deus. Elas se preocupam com o chip e não vão se preocupar com o que é o verdadeiro sinal de Deus, o selo de Deus, e o sinal da besta. Elas não vão se preocupar com isso. Mas hoje, eu gostaria de focar num assunto que há muito, desde pequeno, desde criança, Jean Carlos vai lembrar disso, o Edson também, o próprio Serginho, o pessoal todo aí, né, que é mais antigo na igreja, com relação à perseguição em si. Quando nós falávamos em perseguição, eu lembro muito bem quando eu era mais pequeno, quando eu era menor, quando eu era mais novo, que se falava muito essa questão, olha, quando sair o decreto de morte, a gente vai ter que ir para as matas, para os montes e tal. A questão é, no mundo tecnológico que nós vivemos hoje, como se esconder nas matas e nos montes? Como? Porque há um tempo atrás, no começo dos anos 2000, lá atrás, já nos anos 2000, no comecinho, eu assisti um filme que se chama Lágrimas do Sol. E esse filme é interessante porque ele mostra as questões das dificuldades, aliás, depois de você ter falado isso, as questões tribais que existem na África. Até porque, por conta dessas guerras tribais, guerras de vila, né?
é que a África não cresce, né? No sentido amplo, a África em si não cresce. Não teve um líder que juntasse, que reunisse realmente a África. Você, a África do Sul ali com o Mandela e tal, mas a África em si ela é muito pobre por essas questões, por essas guerras tribais. E o filme Lágrimas do Sol mostra esse retrato. Inclusive, nessa época que saiu, 2003, mais ou menos, a revista Adventista, ela tinha mandado, eu li a revista Adventista naquela época, ela tinha mandado um assunto sobre as dificuldades da Igreja Adventista na África, justamente por causa dessas guerras tribais. Mas o detalhe desse filme é que, em meio às pessoas fugindo no meio da mata, fugindo de terroristas, fugindo enfim, fugindo no meio da mata, o rapaz que estava ali ajudando o povo a fugir da mata, ele acessava a internet lá em 2003, antes de Elon Musk ter soltado todos esses satélites em volta do globo, né? O Elon Musk ele mapeou o globo terrestre e soltou os satélites em volta do globo ali. E nós temos eles hoje. Antes mesmo disso, de sonhar com isso, o camarada ali, o soldado, ele entrava no notebook dele e ali ele via o corpo de todas as pessoas que estavam fugindo, justamente o satélite vendo a questão da caloria da pessoa. Pela própria caloria da pessoa, ele identificava a pessoa lá no meio da selva. E aí eu pergunto para vocês, como que nós, o povo de Deus, vai fugir? 20 milhões de pessoas irão fugir quando for decretado depois das pragas, ali no momento das pragas, né? For decretado, então, a morte aos cristãos que não guardam um certo dia. E aí, como é que fica? Aí vale a pena a gente buscar essa resposta na Bíblia. E aí é onde entra esse assunto que eu falo para vocês. Eu falo assim num tom só para chamar a atenção do poder da invisibilidade. E vocês conhecem muito bem essa questão, vocês sabem muito bem o que é. É só para a gente relembrar aqui, para a gente entender aqui essa questão do poder da invisibilidade. Nós temos 3 textos aqui na Bíblia, logicamente a Bíblia tem muitos mais textos sobre isso, mas temos 3 textos aqui mostrando, na verdade, o poder de Deus para nos livrar do jeito que Ele quiser. O poder de Deus. Primeiro texto, muito conhecido, abra a Bíblia em Lucas. Lucas no capítulo 4, versículo 29 e 30. Olha só. Lucas, capítulo 4, versículo 29 e 30. Olha só o que diz aqui. Essa é uma passagem muito interessante. Quando Jesus estava ali, foi na sua terra natal, e ali na sua terra natal, Jesus ele resolveu ler um texto de Isaías que falava sobre ele mesmo. E olha o que aconteceu. No verso 28, fala assim: todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram-no até o cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá precipitá-lo abaixo. E o verso 30 fala assim: Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se e foi embora, e nunca mais voltou ali. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Que interessante. A Bíblia está deixando claro que eles pegaram Jesus, seguraram Jesus e levaram ele para o monte. Eles iam precipitar, eles iam jogar Jesus do monte abaixo. Falando, esse daí não é o filho do carpinteiro? O que ele está falando aí? Que ele é Deus, que ele é o filho de Deus, que ele não é filho do carpinteiro. Ficaram com raiva e jogaram ele. Queriam jogar ele do monte abaixo. Só que o verso, de uma forma bem simples, Lucas ele fala de uma forma bem simples. E Jesus, passando entre eles, foi embora e deixou eles para trás. E eu brinco, estão procurando Jesus até hoje, não acharam Jesus.
o poder de Deus em livrar o seu povo. Querem mais? Gênesis, no capítulo 19, versículo 10 e 11. Gênesis, capítulo 19, versículo 10 e 11. É um texto bastante conhecido também, mas vale a pena a gente recordar. Gênesis 19, 10 e 11. Aqui nós encontramos Ló, que estava ali na cidade de Sodoma, e de repente chegam dois anjos, a pedido do próprio Abraão, para salvar Ló dali. E quando eles chegam na casa de Ló, o povo daquele lugar, o povo daquela região, estavam tão destruídos moralmente, tão sucumbidos no pecado moralmente, que aqueles homens, eles viram os dois anjos chegando na casa de Ló. E nós sabemos a história. Ló, ele simplesmente conversa com aqueles homens, quando eles chegam e começam a dizer, olha, nós queremos esses dois homens aí. E eles queriam, nós sabemos o porquê, queriam abusar deles. E Ló ainda chega para falar para ele, olha, é o seguinte, eu tenho aqui duas filhas virgens, vocês não querem elas, vocês podem fazer o que quiser com elas. Eles falam, não, a deturpação moral daquele tempo estava tão grande, não é à toa que Deus destruiu aquelas cidades, que eles falam, não, a gente não quer suas filhas virgens, não queremos ela. Nós queremos esses dois homens que estão aí, esses dois homens. E o verso completa e fecha esse assunto com o seguinte, capítulo 19, versículo 10 e 11. Diz assim, porém, os homens estenderam a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Se cansaram a procurar a porta. Será que o povo de Sodoma não sabia muito bem de cor e salteado onde é, até com os olhos fechados, onde era a porta da casa de Ló? Eles conheciam a vida de Ló. Ló era um homem conhecidíssimo ali na cidade. Mas, no entanto, simplesmente a Bíblia fala que os anjos fecharam a porta, entraram e falaram, vamos entrar, Ló. E eles ficaram procurando a entrada da porta da casa de Ló. E estão procurando até os dias de hoje. Não acharam. Para completar, a gente poderia ler Reis, mas essa história vocês conhecem muito bem. Segundo o livro de Reis, no capítulo 6, versículo 18 e 19. Reis. Não deixa de ser uma história até engraçada. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, verso 18 e 19. Nós encontramos aí Eliseu, né? Eliseu com um problema sério, com aqueles soldados ali em volta dele para levá-lo para ser morto até, para ser assassinado, porque Eliseu contava tudo sobre as guerras e os soldados estavam sempre preparados do povo de Israel. Aí no versículo 18 e 19 diz assim, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, essa gente de cegueira. Ferindo-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu, então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai, e os guiou até Samaria. A gente acha engraçada essa história, porque eles estavam procurando Eliseu, logicamente conheciam Eliseu, e Eliseu falou, não é aqui não o lugar. Eu vou te levar lá no lugar, venha aqui comigo que eu vou te levar. E nós conhecemos o restante da história. Eliseu levou eles no centro de Samaria. E quando eles abriram os olhos, Eliseu ainda falou, abre os olhos. E abriu os olhos, então, imagina o temor e o terror deles diante daquela situação, no centro dos inimigos ali.
restante da história nós sabemos que Eliseu falou, não faz nada, dá água para eles, cuida bem deles, trata bem deles e manda eles voltar. Em tudo isso, meus queridos irmãos e amigos, eu chego a uma conclusão. Por mais que nós não temos o que temer, nós não temos o que se preocupar, muito menos com chip, e nem tampouco como Deus irá nos livrar na hora da dificuldade. A verdade é que nós entendemos, e as profecias e os sinais estão claros aí para a gente, cada vez mais claros, cada vez mais profundos, que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E esses sinais são alertas para nós mesmos. Essas guerras, esses terremotos, essas destruições são sinais para alertar o seu povo. Deus está alertando o seu povo que ele está voltando. Então, com relação a essas, se porventura houver alguma dúvida com relação a isso, não temos como duvidar do poder de Deus. O poder da invisibilidade é só um título para chamar a atenção, mas nós podemos estar com 20 milhões de pessoas escondidas nos matos, nas cavernas e tudo mais. E podem ter certeza, nenhuma tecnologia, nenhum poder poderá nos alcançar quando Deus estiver nos protegendo e nos salvando. E mais do que isso, lembre-se, quando começarem as pragas, não será mais necessário a morte, o mártires, porque não vai se converter mais ninguém. Ali entra o que diz Apocalipse ali, o que está sujo, suje-se mais ainda, o que está limpo, se limpe mais ainda, e é o fim de tudo. Não vai precisar mais. Então, não vai ter necessidade de morte mais de ninguém, porque ninguém vai ser mais salvo com a nossa morte. Eu fico imaginando, meus queridos, Jesus se revestindo da armadura de guerra e vindo como líder aqui nesse planeta para nos defender definitivamente, para estar ao nosso lado definitivamente, pessoalmente, nos defendendo dos poderes e dos ataques do inimigo, como ele tem feito hoje. E ontem, comentando com o Edson, eu imagino sempre aquela história de Judas, quando é mencionado ali no livro de Judas que Jesus veio buscar Moisés. Ali diz o corpo de Moisés, ali eu acredito que era o próprio Moisés, Jesus ressuscitando Moisés. E ali vem aquela imagem daquela cena de Satanás. Eu até comentei com o Edson, posso estar errado, mas a cena demonstra que Jesus veio buscar Moisés antes de Jesus ter vindo morrer por nós. E agora nós temos ali Satanás discutindo com Jesus, falando, não, ele não pode subir, Satanás não pode. Moisés não pode ser levado. Moisés não pode, porque ele pecou, ele cometeu pecados, ele não pode levar. E Jesus agora com Moisés, sem falar para Satanás do plano da redenção, Jesus simplesmente olha para Satanás e fala assim, olha, não se preocupe. Esse aqui é um problema meu. É um problema meu. Então, deixe que eu resolva esse problema. Não se preocupe. Eu sou o Deus. Eu sou aquele que faz, aquele que resolve. Eu tenho o poder. E eu vou levar Moisés, queira você ou não. Tchau. E foi embora. Quando Jesus define e nos resgata, nos salva, não há hostes satânicas que possa se impor contra nós. Eu lembro do meu pai, que todas as vezes que a gente ia viajar, fazia um passeio de domingo, uma viagem e tal, para qualquer lugar, ele todas as vezes acordávamos de madrugada, sempre,
E o meu pai, ele abria a Bíblia no livro de Salmos 91 e lia ali o Salmos 91, todas as vezes antes de viajar. O Salmos 91 é uma prova clara e clássica do poder de Deus em nos salvar. A nossa preocupação hoje, nossa grande preocupação hoje deve ser estarmos preparados. O tempo que nós estamos tendo hoje é um tempo de preparo. Preparo. Jesus está voltando, mas a questão é, você está se preparando para a volta de Jesus? Veja que toda essa cortina de fumaça, de chip, e se porventura, como queremos fugir com 20 milhões de pessoas, só uma cortina de fumaça. A grande questão é, e hoje é, estarmos preparados para a volta de Jesus. O meu voto aqui para todos nós que estamos conectados, para todos nós que estamos aqui na sala dos gibionistas, é que todos nós possamos nos preparar para aquele grande dia que está próximo e possamos ter a certeza de que quem luta por nós é aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Oh, glória! Que Deus nos abençoe. Esse é o meu voto e as minhas considerações finais para todos vocês. Um abraço a todos e tenham todos uma boa semana. Lembrando sempre que Deus está conosco. E a lição dessa semana mesmo fala, estaria conosco todos os dias. Ele está conosco. Basta nós termos fé. Deus seja louvado, Beleza? Jorge. Amém. Ore Louvado seja conosco, Deus. nos abençoe através da oração e depois nós vamos agradecê-lo aí. Vamos terminar com Beleza? uma oração. Vamos orar então. Poderoso e eterno Deus que estás nos céus, nós estamos gratos a Ti, Senhor, porque através da Tua palavra Tu nos mostra o Teu poder. Através da Tua palavra Tu nos mostra que estaria conosco todos os dias, estará conosco todos os dias até o fim, até a perseguição, até a Tua volta. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Amém. E nós só Te suplicamos e Te pedimos, aumente a nossa fé, que nós precisamos a cada dia, e nos ajude, Senhor, para estarmos ao Teu lado até o fim, e um dia na eternidade para todos sempre. Amém. Abençoe a todas as famílias aqui que estão conectadas, aquelas que irão assistir ainda mais para frente, para que todos possam manter a fé em Ti e juntos nos prepararmos a cada dia, a cada momento, para a breve volta do Teu Filho amado Jesus. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Ô, Amém. Gerson, você é um presentão de Deus aqui. Eu não tinha dúvida do chip, mas eu tinha muita coisa assim, até porque eu tenho alguns planos de morar na zona rural. Porque eu quero, se Deus quiser, no momento crucial, onde houver fome, a gente sair com um caminhão cheio de comida, as pessoas dizem, da onde vocês vêm? Nós somos um povo que Deus mandou ir para lá, na hora que vocês precisassem aqui, a gente vinha aqui alegrar, irmão. Amém. E muita gente fala assim, vocês vão, que coisa terrível, o campo está cheio, vocês estão largando as oportunidades aqui, e o perigo do campo. Isso aí, para mim, já foi os textos que mostram que se Deus está chamando a gente para esse ministério, confiando que a gente vai ser útil, que Deus vai nos dar um caráter mais parecido com o que Ele quer na zona rural. Não vamos fugir, mas vamos porque temos um Deus que nos guarda. Não Amém. é a guarda municipal, não é a cadeia, não é a polícia militar, é o nosso Deus que nos guarda. Amém. Ele diz que vai ter um povo que vai para esse ministério no campo, porque vai haver fome, vai haver problema, e nós vamos estar lá plantando, colhendo, dividindo, mostrando, olha, a gente veio antes porque a profecia se cumpria, a gente precisava plantar mesmo, e confiando que Deus diz que lá o caráter da gente é mais moldado, a gente fica mais simples,
a gente vai estudar mais as coisas que ele criou. E eu sempre ficava, mas as pessoas me falam isso, mas eu não sabia nem um texto para usar. E Deus me deu aqui você, esse irmão tão lindo, com todos esses textos. E tem vários gideonitas que têm esse sonho e são assim questionados, e a gente nunca imaginou que Deus ia dar esses textos a gente hoje, não é? Amém. Esse Ô, poder da Jefferson, invisibilidade. que bênção, viu? Que bênção. Eu venho de outra denominação, e na minha denominação falava isso. Olha que bênção eu ouvi agora. Amém. Falavam desse chip. E eu ficava assim, pavorosa. A palavra é essa. Quando eles falavam disso na igreja. Falava, Pois é. meu Deus, como é que a gente vai conseguir quando fizer isso? Eles falam em outras denominações realmente a respeito desse chip. Que bênção ouvir essa mensagem agora pela manhã e desmistificar toda essa ideia, né? E agora a gente tem até um respaldo maior, porque você nos mostrou na Bíblia que não existe essa marca. Só que eu tenho um casal de amigos adventistas que eles já fugiram. Eles já fugiram, estão no meio do mato. Meu Deus, cercado de mato, num lugar longínquo, sem ninguém. Esses dias fizeram um vídeo. Leonor, a gente já está aqui, já fomos embora. Aí eu falei, meu Deus. Só que eu pensava nisso, eu dizia assim, gente, mas tem como achar hoje? Tem como localizar, gente, uma pessoa? Meu Deus. Aí eu acho que, nossa, nosso Deus é tremendo. Ontem eu estava falando com meu filho. Eu tenho um PG aqui em casa, queria avisar vocês. Um jovem ontem que frequenta o nosso PG, sem denominação, aceitou receber um estudo bíblico nosso. Eu fiquei muito feliz. Deus Amém. seja louvado, minha irmã. E ele vem aqui, pastores aqui, irmãos. Ele é o primeiro a chegar no PG, sempre foi o primeiro e o último a sair. E ele ficava tão assim com a palavra, quem passa a mensagem sempre é o meu filho. Cláudia conhece ele, Júnior. Ele tem um poder de oratória, a mensagem que ele traz é divina, assim, é de Deus mesmo. Aí, quando eu fui ontem, eu conversando com ele, ele disse, tia, os meninos me chamam de tia, eu ouvi, sabe? Eu gostava muito das mensagens. Eu falei, e você aceita? Ele falou, aceito. Aí eu disse, Júnior, a gente agora tem uma missão, dar estudo bíblico a ele. E veio uma jovem que tentou suicídio. Imagina, ela tentou suicídio, ela também não é de denominação. E ela falou assim, eu falei assim, você aceita receber estudo bíblico? Ela disse, aceito, aceito. Nossa, e eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu estou dando estudo bíblico a uma mulher, e eu acho que essa é a missão da gente. Ontem eu estava conversando com meu filho a respeito da guerra agora que declarou em Israel. E o meu filho, que mora longe, ele falou assim, minha mãe, Jesus está voltando. Jesus está voltando mais rápido do que a gente imagina. E eu olhei para ele e disse, filho, eu também tenho sentido, eu sinto isso. Ele falou, minha mãe. Eu falei, meu filho, a gente tem que se preparar a cada dia. E ontem eu conversando com meu filho, esse que prega no PG, ele tem sempre uns sonhos, sabe, pastor? Deus dá uns sonhos a ele, mas uns sonhos assim, tão reais, que ele acorda, como é que diz, como é que eu posso, sobressaltado. E ele sonha muitas vezes com o próprio Satanás, acredita? Só que ele diz que não é Satanás figura personificada, ele falou assim que é uma força maligna que ele sente. E ele teve um sonho em que Satanás vem por um caminho tentando alcançar ele. Mas aí ele diz que chega outra pessoa e puxa ele. Aí eu falei assim, filho, é o anjo do Senhor. O que você está vendo no sonho é isso, ó. Satanás tentando te tragar e o Senhor mandando te puxar. Preste atenção nos sinais que Deus está te dando. Eu agradeço muito, muito, Cláudia, a você, a todos aqui. Nós temos uma igreja virtual realmente, em que eu digo a vocês o que eu tenho sentido aqui, o que eu tenho visto acontecer. Aqui somos pessoas de vários lugares, como o pastor Edson falou. O que eu tenho visto acontecer aqui. Gente, nós precisamos estar preparados.
Não podemos mais nos dispersar com coisas inúteis, perdendo tempo com coisas vãs, mas focar a nossa vida na volta breve, na breve volta de Jesus e anunciar. Nós precisamos testemunhar cada dia e anunciar urgente, porque o que tem de gente sedento, o que tem de gente precisando, necessitando. Eu tenho uma mulher que ela chegou perto de mim e falou assim: Leonor, eu quero conhecer sua igreja, eu quero ir na sua igreja. Ela não tem igreja, aconteceu um acidente com ela. E eu falei: gente, as pessoas vão até nós, sem a gente nem Verdade. falar. Agora, uma coisa que eu tenho uma pergunta aqui aos pastores. A perseguição vai ser, é uma dúvida minha, vai ser antes do fechamento da porta da graça ou depois? Tem como a gente saber isso? Eu deixo uma pergunta aí para vocês, sábios. Eu acho que já é um consenso da igreja, né? A perseguição ela já começa antes do fechamento da porta da graça, se intensifica. Depois do fechamento da porta da graça, vem decreto de morte. E nesse momento não há mais necessidade de, como o Gerson falou, de mártir, né? Porque os mártires que darão a sua vida antes do fechamento da porta da graça é para a conversão de outros, como aconteceu na história, várias vezes, né? E nosso dever é sermos soldados de Cristo. Não importa se vamos dar a nossa vida ou não, né? Importa que, se sermos perseguidos, já somos, porque se nós fizermos a vontade de Deus hoje, nós já temos uma perseguição. É natural, né? Quando você fala no seu trabalho que você ama a Jesus e que algumas atitudes você não vai ter, como, por exemplo, aceitar propina, transgredir o sábado, você já é perseguido. Agora, as leis vão sendo feitas em três grandes áreas, né? Imortalidade da alma, que é um assunto que vai unir as igrejas, a questão do dom de línguas também, e a questão da guarda do domingo. Isso vai fazer com que os problemas que nós temos no mundo, que vão se avolumando cada vez mais, eles dizem que vão se unir, e essa semana, esse mês que passou, aí o Papa já fez até um livro, né? Falando sobre a necessidade de ter um líder mundial, né? Então, isso é uma coisa que vai acontecer. E quando esses líderes mundiais estiverem todos unidos, vão tentar fazer uma única religião, uma única língua, uma única moeda, enfim, com o objetivo, né, de ter paz. Mas quem vai atrapalhar a paz deles? Somos nós, né? Que não vamos aceitar as mesmas orientações que eles vão dar. Mas isso não é o fechamento da porta da graça, porque nesse momento nós vamos testemunhar, o Espírito Santo vai ser derramado, vai continuar sendo derramado de forma cada vez mais intensa, né? E nós vamos ter a oportunidade, muitas vezes, de ver alguém dando a sua vida em cadeia mundial de televisão, dando um testemunho que vai salvar milhares de pessoas, né? E a perseguição está se evoluindo. E vai chegar um momento que as pessoas vão tomar sua decisão, ou do lado de Deus ou contra Deus. E aí vem, então, aqueles que são selados com o selo de Deus e aqueles que rejeitaram a Cristo, marcados com a marca da besta. É uma divisão entre justos e ímpios. Nesse momento, a porta da graça se fecha. E agora vem a guerra. A guerra é Deus defendendo os seus filhos. Nós, se estivermos do lado do justo, espero que nós todos estejamos lá, com a dependência de Deus, isso é muito importante. Eu gosto muito de pensar que sem Deus nada nós somos e nada conseguiremos fazer, né? Então, você estocar comida, sabe? Essas preocupações, dizer assim, eu vou conseguir me livrar desse momento porque eu sou super-herói. É o momento do fracasso, porque nós vamos depender de Cristo, né? E quando a porta da graça se fechar, e tiver esses dois grupos de pessoas, as pragas são, nada mais é do que aconteceu lá no Egito, as pragas são intervenções divinas contra os ímpios para dar libertação para os justos. E aí eu falo para vocês, não deixem de ler O Livramento dos Justos, o capítulo do Grande Conflito, muito lindo, onde esse tema que o Gerson trouxe hoje, seja da invisibilidade, seja de um anjo chegar na frente e se colocar entre os inimigos e você, né, para que eles não te atinjam, ou qualquer outra coisa, porque nós vamos estar nas mãos de Deus.
Deus vai cuidar de nós. E aí vem aquele texto lindo, né? Naquele tempo, foi um tempo de angústia, qual nunca houve, se levantará Miguel, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, para nos defender. Então, a perseguição, ela já existe, vai se intensificar e vai piorar cada vez mais. E depois fechar a porta da graça, vamos dizer assim, quem se disser que é guardador do sábado, não acreditar na imortalidade da alma, vocês podem matar, que nem julgado vocês vão ser, por isso vocês têm que acabar com essa raça, vai vir um decreto de morte. Mas Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa preocupação não é contra o inimigo, não é se o Papa vai fazer isso, se os Estados Unidos vai fazer aquilo, mas o grande X da questão é: estou eu nas mãos de Deus? Se eu estiver nas mãos de Deus, pode vir um Papa, os Estados Unidos, o que for. Deus é muito mais poderoso que eu. Então, a minha resposta é antes e depois. Pastor Ô, Edson, Jean, fale, é por favor. sensacional essa sua colocação. Gerson, cara, prazer te ouvir, meu irmão. Você é um irmão que a vida me proporcionou, tu sabe do amor que eu tenho por você. E ouvindo aí os comentários, né, a conclusão, quando você lê lá Lucas 21, 28, a palavra de Deus diz, o próprio Cristo diz, quando você vê essas coisas acontecendo, né, ergue a sua cabeça, se levante, né, exulte, porque a sua redenção está próxima. Então, muito mais importante do que a gente ficar focado em sinais é o evento. É o evento. Muitos de nós gastamos tempo, claro, os sinais são importantes, mas eles são importantes desde que eles estejam dentro de uma proposta de te apontar para o evento, para a preparação para esse evento. E eu vejo muitas vezes, irmã Leonor, pessoas preocupadas demais com os sinais e se esquecendo do objetivo maior, que é o evento. E é por isso que Jesus diz, porque quando Jesus diz assim, ó, quando você vê essas coisas acontecer, levante-se, ergue a sua cabeça, é porque é possível que alguns não consigam se levantar, fiquem paralisados, gastem tempo demais com a cabeça focada nos eventos e se esqueça do privilégio maior. E o que o pastor Edson falou foi tremendo. Tem uma citação da senhora White no Grande Conflito, dentro desse contexto que nós falamos, que ela diz que o anjo de Deus vai bater na porta da sua casa, irmã Denner, e vai falar: Denner, vamos embora, é a hora. Queridos, não há o que temer. Não há o que temer. Aquele que nunca perdeu uma batalha, o grande comandante, Jeová Jiré, é esse que está à frente. E a última página do Apocalipse diz que ele vence. E que ele vence, né? E louvado seja Deus, Gerson, por essa mensagem, por esses testemunhos que a irmã Leonor trouxe a gente. Pastor Edson, cara, beber da tua fonte, meu irmão, não é mole, não. Tem que ter casca Dele, grossa, né, Gerson? dele. Ai, gente, foi maravilhoso. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Tem um grupo aqui também, um grupo, eu tenho uma igreja aqui perto da minha casa, bem pequenininha, pessoas muito humildes, muito leigas, e às vezes eu fico preocupada com elas, e eu já preguei sobre isso, elas se preocupam muito com esses sinais, sabe? Ai, irmão, o mundo está acabando, que está acontecendo isso, e Jesus está voltando. E Deus me deu uma palavra para da igreja, que eu passo mensagem também, e eu falei sobre isso, irmão Jean. Eu falei assim: meus irmãos, antes de estar preocupado com sinais, vamos nos preocupar. Eu ainda falei assim: como nós estamos? Como é que eu estou? Porque se Cristo voltar hoje e eu não estiver preparada, eu vou para onde? Então não se preocupa muito com terremoto, com maremoto. Deus vai dar um jeito, eu ainda disse assim, de nos livrar. Agora, se eu não estiver esperando por Ele, da forma que Ele manda aqui na palavra dele, não vai adiantar de nada. Então não foca nos sinais, não. Foca na tua vida. Foca na tua vida. E é isso que eu estou procurando fazer. Eu gosto muito que diz que a última igreja, ela guarda os mandamentos e a fé em Jesus, né? E o próprio Apocalipse diz: a fé em Jesus é o espírito de profecia. A gente tem 3 dias que a gente estuda o espírito de profecia. Eu queria muito que vocês, porque muita
muita gente está migrando para o campo sem ler o espírito de profecia, como se fosse uma fuga. E era muito bom a gente ler, assim, vocês que estão com a gente no domingo, o fundamento da vida no campo, né? Principalmente nós que estamos com essas angústias com os filhos. Deus dá um norte muito bom para a gente ali, né? Então, seria isso, Jean, que você disse, o que é que eu vou fazer? Como eu vou? Deus ali dá algumas orientações de grande valia. Ele diz, é um povo que vai ter que ter muito esforço, mas vai haver muitas almas salvas. Eu acho que as pessoas que estão orando, já faz tempo, né? Eu mesma vim para aqui depois de 12 anos de oração. Mas aonde eu sei que Deus quer, somos 13, porque lá não tem um ponto de pregação. Lá não tem. Mas não é a fuga, é justamente uma missão, né? Eu acho que, assim como muitos pensam, Gerson, do chip, muitos adventistas eles ouviram muito de fuga, não do plano de vida em um campo, muito antes da gente estar aqui, porque isso foi escrito em 1800, e ela disse, enquanto eu houver vida, eu vou falar ao povo de Deus. A melhor morada é no campo. Então, Agora, não é um assunto da agora. Mas veja, é, isso não com o objetivo de fugir das autoridades. É isso que eu Para a gente ter uma queria. vida melhor, uma qualidade de vida, Isso, levar o mais evangelho para outros simples, lugares, entendeu? entendeu? Porque as pessoas estão associando aos sinais, mas não é uma coisa da agora. Olha, os meus É filhos, uma o orientação de Deus. meu filho mais velho está com 14 anos. Hum. E a região de Caeiras e de Franco, quero cumprimentar a irmã Jerusa e o irmão Oswaldo, estão aqui com a gente, viu, Gerson? Não apareceram aí, mas estão aí, que eu sei o nome, né? Já já Que eles vão bom. aparecer, eu quero vê-los, estou com saudade deles. Natanael entrou com a Lília, mas também, acho que saiu, não conseguiu ficar, mas são queridíssimos nós. O que nós queremos dizer é que a nossa preocupação, eu, quanto pai, é tirar meus filhos das grandes cidades. Aqui não é uma cidade tão pequena, mas também não é uma cidade tão grande. Eles vão estudar, temos um colégio adventista aqui, um lugar mais tranquilo, né? Onde a cabeça das pessoas são mais sossegadas. E aqui eu me encontrei para fazer uma missão. Eu vim para cá sem que eu entendesse. Eu não entendi por que eu vim para cá. Eu vim para cá por causa da minha esposa gostar de praia. E, de repente, me vi com o chamado de Deus para vir para cá, do nada, por uma igreja que eu passei aqui um ano entrando e saindo e ninguém me cumprimentando. Para mim, falei, como é que pode? E, de repente, eu entendi o que Deus queria. Deus falou assim, Edson, você tem um ministério, você tem um trabalho, e Deus eu quero te usar. E ele não fala isso para mim porque eu sou bonitinho, especial, barbudo, branco, não. Ele fala isso para todos os filhos dele. Porque nós temos uma missão em conjunto, cada um no seu lugar. O Jean lá em Barra Bonita, que Deus o chamou para lá, o Gerson em Caeiras há anos, né? Uma igreja bonita, bem estabelecida que nós temos lá. Irmãos que aqui estavam desmotivados a serem motivados, o pessoal lá na Bahia. Mas ao nós sairmos das grandes cidades, nós estamos tendo qualidade de vida, estamos tendo a possibilidade de ter uma saúde melhor, estamos tendo a capacidade de parar daquela loucura que o diabo coloca do consumismo na nossa mente, porque nós corremos atrás de coisas que nós vamos deixar aqui. E quando a gente busca Deus e desvincula a nossa vida desse consumismo, seja de dinheiro, de filmes, de ter coisas assim, daquele mundo doido das grandes cidades. Em nosso vizinho tem um carro bonito, a gente tem que ter também. A gente fala assim, eu vou olhar para o céu, eu vou olhar para Jesus. E Jesus vai falar para você, olha, esse mundo não tem mais nada para você.
Não corra atrás dessas coisas. Você vai ter que se manter, você vai ter que comer. Mas se um dia você não tiver, eu vou te manter, eu vou te sustentar. E aí eu lembro de Elias, né? Elias não foi lá para o riacho? E Deus não sustentou ele lá? Então, se nós estivermos nas mãos de Deus, a nossa briga, a nossa luta está nas mãos de Deus. É uma entrega de dizer assim, Senhor, eu estou dependendo de Ti. Se o Senhor me der um trabalho, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Se o Senhor não me der um trabalho, o Senhor vai me sustentar, porque eu estou aqui para fazer o seu trabalho. E é claro que fazendo o trabalho de Deus, estou fazendo um trabalho que a gente, às vezes, eu tenho muitos clientes, eu falo de Jesus para eles. Então, nós temos uma missão. A nossa missão é estar nas mãos de Deus. E Ele vai nos guiar. Agora, essa Amém. preocupação, olha, eu tenho que fugir, morar no meio do mato, porque um dia vai vir a perseguição, isso é tudo obra do inimigo. A nossa missão de ir para o campo é para nossa salvação, para nós sairmos dos grandes centros, nós temos uma vida equilibrada, temperada, né? E a gente ter uma mente mais sã, e aí sim ser instrumento de Deus. Então, Deus vai encontrar você em qualquer. Os inimigos podem encontrar você em qualquer lugar. O problema não E é que. aí, viu, Edson, eu queria muito que você trabalhasse esse tema com o pessoal, porque parece que é tão comum essa mensagem entre as pessoas, tão comum, que uma coisa tão clara que Deus coloca, como você fala, parece que toma uma outra roupagem dessa, de fuga, de ser salvo. Parece mais coisa de sobreviventes esse tipo de onda que vem aí, né? Na sociedade, que as pessoas fazem bunker e não sei o quê, do que com essa mensagem que é muito antiga, de uma mente calma, de uma vida calma. Então, eu queria muito, 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 porque eu acho que até indo em Libras vão entender mais, não é? Com certeza. Muito mais. Se você Pastor pudesse Edson, e o pessoal trabalhar isso, era Eu gostaria que muito a bom. Jerusa aparecesse para nós aí, ô Gerson. A Jerusa e o Oswaldo. Então, aí depende deles. Só dá um oizinho para nós aqui. A irmã Edileuza também, que está com o nome de Mary, aí é minha vizinha aqui. Dá para a gente subir no telhado e dar um oizinho de um para o outro. Mas é isso. O que você ia Gerson, falar, irmã foi Leonilda? muito bom. O seu esclarecimento foi divino, foi divino. E eu Amém. peço licença se eu posso passar essa mensagem, viu? Com certeza, pode passar sim, com certeza. E falando aqui com o pastor Edson, ele questionando essa questão de fuga, muitas vezes eu acho que nós estamos querendo nos guardar pelas nossas forças. A gente está achando que é as nossas forças que não vai nos livrar. Quando eu vejo esse casal indo embora para o meio do mato, ele está trabalhando via online, a mulher dele também estão com um trabalho agora tudo home office, sabe? Porque abandonaram tudo. Então, quer dizer, eu vou tentar me esconder pelas minhas forças? Como? Como? Como eu vou me esconder pelas minhas forças se eu não tenho? Se vocês querem se esconder, tem que pelo menos não ter internet nem telefone. Mas olha, Léo, é por isso que eu acho, porque até a escolha é onde não há ponto de pregação. Sim. Não é É, fuga. Então, eu acho que cada dia se torna mais necessário esclarecer isso, porque está sendo muito confuso. outra Ô, coisa Entendeu? também que já, eu ó, preciso, gente, É. ó, da ajuda de vocês, eu preciso, porque assim, eu lido com pessoas que têm muita dúvida, estão passando coisas que tem hora que eu não sei nem como é que eu falo. Tem pessoas que estão achando que estão salvas só porque guardam o sábado. Só porque guardam o sábado, Cal. Chega pessoas perto de mim e dizem, ai, irmã, mas eu guardo o sábado já, eu já estou protegida, livre e salva pelo Senhor. Aí eu falei assim, Mas é mas assim, Léo, até o vinho de Babilônia entrou para todo mundo, por isso que a gente vai ter que ir. Aí Todo eu falei mundo assim, mas esclarecer se isso. guarda o sábado e não guarda os outros, não adianta de nada. Sim. Tudo é uma questão da gente pregar, orientar. Nós estamos tendo É, aqui, não porque
os seres humanos estão falando, mas nós estamos nos baseando na Bíblia, né? Naquilo que Deus deixou escrito para nós. Nós não somos ninguém sem orientação, né, de Deus. Em qualquer igreja que nós frequentarmos, terão pessoas que vão distorcer a verdade. Hoje nós temos uma gama de pregadores que querem pregar o que o povo quer ouvir. O apóstolo Paulo já tinha dito isso para Timóteo. Nossa preocupação é estudar. E acho que nós temos 3 coisas importantes aqui. Conhecimento, que vem pelo estudar a Bíblia. O mais importante de tudo, relacionamento. Tem gente que conhece, mas não se relaciona com Deus, não adianta nada. E o terceiro, prática da vida cristã. E uma está seguida da outra. Eu preciso conhecer a Deus, me relacionar com Ele e viver de acordo com a vontade dele. Aí a minha vida vai ser um testemunho. A sua vida vai ser um testemunho. Então, tudo isso é muito importante. E isso nós só conseguimos por Deus e com Deus. Pois não, querido? Fala, irmão Oswaldo! Mary quer falar com você, Mary. Olha o Oswaldo aí, nosso amigo de também longa data. Seja bem-vindo, meu querido. Eu estou muito feliz aí em encontrar amigos, né? Estou vendo você aí, estou vendo também o Gerson, o Jean, né? Pessoas que a gente admira muito e que a gente aprende a cada dia ouvindo vocês, né? Eu quero dizer aí, quero parabenizar vocês, você por essa iniciativa, né? Você sempre foi assim do trabalho missionário, né? Sempre foi um homem admirável nas questões de ensinamento, né? O Gerson também, o que falar do Gerson? Jean, tão maravilhoso. Eu quero dizer que essas pregações assim, elas nos animam cada vez mais, né? Para a gente não desistir mesmo. E como vocês mesmos falaram aí, esses momentos assim, eles deixam a gente um pouco assustados, né? Mas mesmo assim a gente tem que levantar a cabeça e falar assim: glória a Deus, o Senhor está voltando. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Tá? A irmã Cláudia que é nossa líder aí, ó. Está escrito Denner, assim, ó. Ela que é a causadora. Nosso líder é Jesus, né, não, gente? Nosso líder é o Espírito Santo. Ele tem feito, olha que Deus bom, viu? Que Deus bom. Ele visita cada um, quando ele abre aqui a sala, ele já sabe tudinho que deve ser feito. É Olha, verdade. Edson já mudou o tema na hora. Mas o Senhor é muito bom com a gente. Muito. Graças a Deus, o Espírito Santo tem liderado Eu já quero ele fazer tem um convite aberto aqui. muitas coisas. Eu já quero fazer um Agora, convite. Edileuza quer falar com você, viu? Agora Mary quer falar. Bom dia a todos. Oi, Mary. Bom dia. Sobe no telhado aí e me dá um oi. Meu vizinho de uma travessa, da outra quadra. E a pregação foi muito boa, falando sobre essa invisibilidade, né? Abra a sua janelinha. Eu penso sempre isso, que nós não estamos só, que Deus sempre vai estar conosco e que o medo não é de Deus. Toda vez que vier o medo, a gente tem que falar assim, que Deus te repreenda em nome de Jesus, porque o medo é do inimigo, né? E quanto às pessoas irem para o campo, é a opção de vida. Não cabe a nós a julgar. É como Cláudia mesmo falou, tem gente que não gosta do campo, tem gente que não gosta da terra. Então, Deus falou, umas pessoas vão ficar na cidade, outras vão para o campo. São opções e também Deus vai falar no coração de cada um. Eu mesma eu gosto do campo, eu gosto da terra. Aqui na minha casa tem jardim, tem um pouco de terra. E quando eu estou assim um pouco assim, muita tarefada, muita coisa, quando a gente para e mexe na terra, a gente volta revigorada. Então, são opções de vida. E uma coisa a gente está certo, é que nós não estamos só nessa terra e que Deus vai estar conosco. Esse grupo é muito bom, esses estudos. O Edson, todo domingo aqui estudando com a gente, cada dia a gente aprende mais para passar para outras pessoas. Então, quero agradecer hoje pela pregação e por Edson, por Cláudia, por todos. E por abrir a igreja também no domingo de manhã. Amém. Que Deus... Eu tenho comigo a minha sogra aqui, deixa ela falar, está com a mão levantada aqui. Pode falar, Nilce, seja bem-vinda. Nilce?
Cadê Gerson sua conhece sogra, pastor Edson? a minha sogra, ela chama Nilce, ela está com a mão levantada, eu queria dar a palavra a ela. É porque o áudio dela não está conectado. Ah, verdade, verdade. Bom, eu vou tentar orientar ela, né? Mas para ela poder falar. Eu gostaria também, Gerson, de coração te agradecer. Nós temos aqui uma amizade muito linda. Eu tenho certeza que teve muitas vezes que um teve que colocar a mão no ombro do outro e dar uma motivada, dar uma ajudada. Mas lá no céu tudo isso vai ser uma grande bênção. Nós estamos nos preparando para ir para lá. Deus te abençoe. Saiba que você foi usado por Deus. É um assunto que eu não conhecia. Eu tinha uma visão, como eu passei aqui, mas a gente sempre cresce. E é esse momento de confraternização que a gente busca a presença de Deus. Então, Gerson, eu vou orar por você, viu? O pastor Edson, só um comentário, né? O Gerson ele falou um tema que ao adventista do sétimo dia é algo tão comum, né? Tão óbvio. Mas aí a gente viu o testemunho da irmã Leonor, né? Que ela vem de uma situação onde há uma crença nisso, por mais absurdo que possa ser. Então, isso é uma realidade. Então, louvado seja Deus pela forma como conduziu o Gerson, e a irmã Eleonor agora vai ter aí ferramenta, através do Espírito Santo, para poder estar trabalhando aí esse tópico aí com esses nossos queridos irmãos. Agora me diga, onde é Caieiras, gente? Eu sou de Guanambi, sudoeste da Bahia. Onde é Caieiras? Caieiras? Responda, Gerson. São Paulo, não é? Perto de Francisco Morato. Caieiras é São Paulo, seria uma região noroeste aqui de São Paulo, norte, meio norte, meio oeste, e fica próximo de as cidades mais conhecidas, Franco da Rocha. Franco da Rocha, eu Isso, Jaraguá, As Caieiras. chegando mais para Jundiaí, né? Mas fica antes, bem antes. Um município muito, muito calmo, muito tranquilo. O policiamento daqui é muito bom. Mas, acima de tudo, tem um povo que está pregando o evangelho. Nós estamos aqui já com 5 igrejas, né? 6 igrejas. O Edson fez parte disso daí também, desses trabalhos aí também, como pastor aqui. E está crescendo cada vez mais. Crescendo para a honra e glória de Deus. Amém. Nilce, quer falar agora, Nilce? Porque você estava sem áudio. Que bênção. Minha sogrinha querida. Oi. Edson, ela continua sem áudio. Tem que falar com ela, às vezes o áudio está fechado. Não, é que quando entrar... Ela não conectou. Quando entra, precisa colocar aquele connect to áudio, entendeu? Eu estou tentando... Ontem eu estava até comentando com o Cláudio, não foi, Cláudia? Que nossa igreja, cada dia que passa, está crescendo mais ainda, né? Foi, Leilinha. Foi. E agora, pensa aí, esse pastor que entrou hoje, que deu pregação para a gente, minha filha nasceu no hospital de Caieiras. Morava em 85. Eu conheço Franco da Rocha, essas estações todas ali eu conheço. Eu trabalhava na Estação da Luz, eu pegava o ônibus de Francisco Morato e até a Estação da Luz era 12 estações. É isso mesmo, a forma de locomoção mais rápida e mais confortável que nós temos aqui, que é o trem, né? Pega o trem e vai para longe aqui. Você cruza São Paulo com o trem. Eu não sei se foi dessa época que o senhor morava aí, que teve um problema na linha do trem, que aí o trem não passava, que a gente tinha que ir andando. Eu era dessa época, irmão. Eu morava aí no Morato. É verdade, aconteceu muito isso daí. Aconteceu muito isso aí. Pois é, minha filha nasceu aí no hospital aí de Caieiras. Aí, minha filha também, Gisele também, né? Aqui em Caieiras. Pois é, minha filha nasceu em 85.
Minha filha foi em 84. Nossa, então a diferença de idade é muito pouca, né? É, Um ano. Tá sim, certo. Foi um prazer, viu? Seja bem-vindo aqui na nossa sala de reunião. Gostei muito da pregação do senhor, que Deus abençoe. amém. E vamos orar para os seus 2 filhos, né? Isso. O Jean, Esses o dois, Jean tem, o Jean tem 2 filhos lá em cima. Os 2 filhos estão fora da igreja, né? Isso que ele pediu Ele para orar. pediu oração e tal. O Jean Carlos. Eu tenho 2 filhos também, nós temos 2 filhos, um casal, a Gisele e o Juninho, que está lá em Portugal agora, né? Tem até o rapaz que estava aí com a gente aí, né? O Diego, que está lá de Portugal, que entrou em contato com o pastor Sérgio Monteiro também para entrar aí. Mas o Juninho frequenta a igreja de Portugal e a Gisele frequenta com a gente aqui em Caieiras. Certo. Um dia que vamos se encontrar, irmão. Vai vir aqui para nós juntar panela, viu? Ele está Amém. onde lá, Gerson? Gerson, onde que ele está lá em Portugal? Ele tá lá em Lisboa mesmo, em Então vai Lisboa. ser fácil. Eu vou para lá e na hora que eu estiver voltando da Guiné, eu vou passar 3 dias lá em Lisboa. Beleza, Aí você eu vai quero encontrar ver se com eu ele. encontro lá para dar um abraço nele. Vai encontrar, sim, com certeza, com certeza, Porque com para ir para certeza. Guiné-Bissau eu tenho que comprar uma passagem obrigatoriamente que vá para Lisboa ou Ah, Porto. E aí eu tenho que. Aí eles me dão a opção de fazer o tal do stop go. Então, na entendi. volta, eu não vou parar na ida, não, porque eu quero ir para trabalhar. Quando Sim, eu sim. voltar, no dia 29 de fevereiro, aí eu vou passar 3 dias em Lisboa, aí eu quero dar um abraço nele. Eu te passo o telefone dele, daí Tá você já joia. fala direto com ele. Vai Maravilha. ser um prazer mesmo. Bom, queridos, O meu, eu quero agradecer a todos aqui. Eu Isso. vou liberar aqui a gravação para ficar muito longa, né? Dar um Isso. tchau para vocês na gravação, mas a gente pode continuar conversando aqui. E essa gravação vai estar disponível para todos vocês, já já. Aí vocês podem mandar para os amigos de vocês, que eles vão poder ouvir os nossos comentários, vão poder ouvir a pregação, vão poder, depois, quando quiserem ouvir outras vezes, passar para amigos deles. Então, Deus seja louvado por todos vocês. Amém.